E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Hoje vamos falar sobre o terceiro templo e as profecias bíblicas, e vamos falar também sobre um membro do parlamento de Israel chamado Amit Halevi, o que ele tem falado sobre a construção do terceiro templo. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, e todos os dias você vai estar recebendo um novo vídeo sobre profecias da palavra de Deus, pregações e também a oração que a gente faz todos os dias. Então é só você se inscrever aqui embaixo, deixe seu like se você gostar e comente o que você achar do vídeo, tá bom? Então pessoal, vamos para o assunto de hoje, um assunto muito importante que envolve até mesmo o fim dos tempos, né? O fim dos dias, a volta de Cristo, que é a construção do terceiro templo e as profecias, porque a Bíblia ela aponta claramente que um novo templo será dedicado a Deus no futuro, o que é chamado de terceiro templo. Lá em Israel, os rabinos e judeus já estão dedicados a se preparar para essa construção, né? Quando o tempo de ser colocado em prática chegar. Esse então seria o terceiro templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão e totalmente destruído pelo rei da Babilônia em 586 a.C., após 2 anos de cerco a Jerusalém. Temos também o segundo templo, que foi construído pelo povo judeu depois de anos no cativeiro babilônico, no mesmo local onde existia o templo de Salomão. Você pode perceber que foi construído o segundo templo no mesmo local. No entanto, o templo voltou a ser destruído no ano 70 pelos romanos, ou seja, os judeus, o povo judeu construiu o segundo templo bem no local onde era o templo, o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, e 70 anos depois os romanos vieram e derrubaram o segundo templo. Foi até aquela profecia que Jesus falou, que ele disse assim, ó, está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tem um versículo na Bíblia, eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem. E vamos continuar, pessoal. As escrituras também apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios. Está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E também o apóstolo Paulo, ele menciona quando declara que o homem do pecado, né, abre aspas, o homem do pecado, fecha aspas, irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, pessoal, é iminente a construção do terceiro templo. Está para acontecer, os preparativos já estão sendo todos organizados, preparados para poder reconstruir o terceiro templo de Jerusalém. E o que o membro do parlamento ele disse a respeito disso, né? O membro do parlamento de Israel, o nome dele é Amit Halevi. Ele disse o seguinte, presta bem atenção, abre aspas, estamos aqui determinados a acender a luz da cultura judaica e a luz da oração, disse Halevi durante a sua passagem um tour pelo local ali Israel. Abre aspas, ele disse o seguinte, estamos aqui na casa de adoração, no monte do templo, e oramos pelo contínuo sucesso de Israel. E fecha aspas. Então, esse membro do parlamento de Israel, ele está, assim como os outros também, muitos outros
rabinos, muitos outros membros ali de Israel, do parlamento, eles estão se preparando, se organizando para poder levantar o terceiro templo. E o terceiro templo é uma profecia da Bíblia, como nós acabamos de ler para vocês aí. Então nós estamos cada vez mais próximo do fim dos tempos. Estamos cada vez mais próximo da volta de Cristo. Só que existe um pequeno problema. Não que a volta de Cristo seja um problema, não entenda de forma errada, tá, pessoal? Aqui já é outro assunto que eu vou entrar. Qual é o problema que eu estou falando que vai ter que ser enfrentado? O monte do templo, aonde tem que ser construído o templo de Israel, o templo de Jerusalém, já está ocupado. Sabe por quem que está ocupado? Deixa eu ler para vocês aqui agora. Atualmente existem grandes obstáculos para a reconstrução do terceiro templo. E o maior diz respeito à sua localização, ou seja, o local. O local será construído, ou seja, o monte, o templo de Israel, será construído no monte do templo. Só que lá é um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo também um dos locais mais disputados do mundo. Por quê? Porque lá se encontra a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construído no século VII e que estão entre as mais antigas estruturas do mundo muçulmano. Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias em 1967, o monte permanece sob custódia da Jordânia, sob os termos do Tratado de Paz. Os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas por lá. Então esse é o grande obstáculo, exatamente onde vai ser construído o templo de Israel. Está lá o Domo da Rocha, está a mesquita de Al-Aqsa, essa mesma que você está vendo aí. Então ali os judeus podem até entrar naquele local, só que eles não podem realizar cerimônias religiosas, eles não podem orar naquele lugar, porque está sob custódia do governo da Jordânia. Então tem todos esses obstáculos para a construção do templo, do terceiro templo de Israel. Mas a profecia ela vai se cumprir. Algo vai acontecer e o terceiro templo será construído, não? Então a gente não sabe como que vai ser feito tudo isso. A gente não sabe como que vai ser esse desdobramento aí para a construção do templo, mas vai acontecer. Então tudo isso é a volta do Senhor Jesus, é o fim dos tempos. Estamos vivendo o fim dos tempos. Esse é o maior sinal. O maior sinal não é apenas esse vírus que está aí no mundo. É também um sinal, é um sinal. Mas o maior dos sinais da volta de Cristo é o templo de Israel, o terceiro templo, o templo de Jerusalém sendo construído. Então, pessoal, se você gostou desse assunto, comente aqui embaixo o que você achou, tá bom? Pode escrever aqui o seu comentário, deixa o seu like se você puder e compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.